A paz do Senhor, meus irmãos, vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Ainda estamos estudando o livro de Gênesis e a nossa aula hoje é sobre José. Uma cobertura vasta, grande do livro de Gênesis, que vai de Gênesis 37, versículos 37 até 50. Vamos iniciar aqui nossa aula falando de José. José foi o elo entre a vida nômade dos hebreus em Canaã e a sua vida sedentária, estabelecida lá no Egito. Deus tinha dito a Abraão que a sua descendência passaria 4 séculos em terra alheia. Essa profecia se encontra em Gênesis 15, de 13 a 16. Era necessário que Israel fosse para o Egito pelas seguintes razões. O casamento de Judá com uma cananeia e sua conduta vergonhosa, conforme está lá em Gênesis 38, mostram o perigo que havia em Canaã dos hebreus se corromperem. Essa história, resumidamente, é a seguinte, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de Ira de Adulão. Ali ele casou-se com uma cananeia e com ela ele teve Onã e Selá. Judá escolheu Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor o matou. Judá deu Onã para Tamar, porém Onã jogava o sêmen fora para não dar descendência ao seu irmão. Por isso Deus o matou. Judá disse para Tamar morar com o pai dela até Selá crescer, porque ele o daria como esposo. Selá, filho de Judá, já era crescido, porém ainda não o havia dado a Tamar conforme havia prometido. A esposa de Judá morreu. Passado o luto, Judá foi para Timna é o nome da cidade, é difícil de falar, Timna, ver os tosqueadores do seu rebanho. Tamar, ouvindo que seu sogro estava em Timna, vestiu-se como prostituta cultual, com o rosto coberto, e ficou na entrada de Enaim, caminho de Timna. Judá, pensando que Tamar fosse uma prostituta, deitou-se com ela. Como pagamento, ele a prometeu enviar um cabritinho. Ela pediu como garantia o selo com o cordão e o cajado dele. Tamar engravidou do seu sogro. Judá enviou o cabritinho, mas não a encontrou. Seu representante perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Judá foi informado que naquele lugar não havia nenhuma prostituta cultual. Depois de 3 meses, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Ela mandou o seguinte recado: estou grávida do homem que é dono destas coisas. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá. Então essa história, de maneira bem resumida aqui que eu contei, mostra quão eram pervertidos os habitantes, lá de Canaã, os chamados cananeus. Então Deus permite que o seu povo vá para o Egito para não se corromper com os maus procedimentos, com a maneira ímpia dos cananeus viverem. Outra forma também de Deus permitir o povo hebreu de ir para o Egito para assim proteger o seu povo foi que lá no Egito os hebreus não se casariam com as egípcias, pois os povos pastores eram desprezados pelos egípcios. Quando os cananeus souberam dos planos dos hebreus de se estabelecerem permanente em Canaã, eles com certeza, quando eles soubessem disso, iam exterminá-los. Tal coisa não sucederia em Gósen, lá no Egito. Ali, sob a proteção do Egito, os hebreus poderiam multiplicar-se
e desenvolver-se até a chegada, ou até ser, né, um povo numeroso. Então, por isso que Deus permite que aquelas 70 pessoas que estavam lá em Canaã fossem para o Egito. Bom, aqui a gente tem, né, no capítulo 37 de Gênesis, José vendido pelos seus irmãos. Os irmãos de José o odiavam, né, por vários motivos. José informava seu pai quando seus irmãos se procediam mal. José era predileto de Jacó, pois ele nasceu na velhice de Jacó e era o primogênito de Raquel. E José contou sonhos aos seus irmãos e aos seus pais que um dia, né, ele reinaria sobre eles, né, irmãos e pais, e a família deles se inclinaria diante dele. Aí nessas duas figuras, né, mostram aí, essas duas figuras abaixo, mostra aí os sonhos de José. Então isso fez com que os seus irmãos odiassem ele. Bom, nessa próxima página, nós temos aqui o seguinte: ao enviar José a fim de obter informação acerca dos seus irmãos, Jacó deu aos seus filhos, né, a oportunidade que eles esperavam. Eles foram de Siquém até Dotã, situada a 18 quilômetros ao norte. Dotã ficava na rota das caravanas que se dirigiam ao Egito. Rúben se interpôs com a intenção de salvar José dos planos assassinos de seus irmãos. Os ismaelitas chegaram naquele momento e, depois de vendê-lo mais tarde, apresentaram a Jacó a túnica de José manchada de sangue de bode e disseram-lhe insensivelmente: conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Então aqui a gente percebe, né, toda a crueldade e insensibilidade dos irmãos de José, tanto para com José, que foi vendido ali para aquela caravana de ismaelitas, né, e também com relação ao pai deles. Bom, José lá no Egito, né, foi parar lá na casa de Potifar. Os ismaelitas o venderam para Potifar, que a Bíblia diz que era um eunuco de Faraó. O texto bíblico, né, diz, né, e José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó. Essa expressão aí, eunuco, lá no hebraico, é a expressão saris, que dá a ideia de ministro, funcionário da corte, né? Não eunuco no sentido daquele que cuidava do harém dos grandes monarcas, mas eunuco no sentido de ministro, funcionário da corte. Tanto é que o texto continua dizendo que ele era um capitão. A palavra lá é sar, que vem da mesma raiz de saris, né? Que significa ministro, governante, comandante, né? Então ele era capitão da guarda, e o texto ainda diz varão, ish, né? Egípcio. E o texto diz que ele tinha uma esposa. Então eunuco aqui é no sentido de funcionário da corte, ministro, ok? Então vamos aqui. Deus fazia José prosperar, Potifar fê-lo administrador de sua casa. 4 vezes se diz no capítulo 39 de Gênesis: o Senhor estava com José. Vaieri Adonai et Yosef. O Senhor estava com José. Para deixar bem claro que a prosperidade de José vinha da parte de Deus. José manteve sua integridade diante da tentação apresentada pela esposa de Potifar. Ele era tão querido por Potifar que, ao invés de matá-lo, né, como seria o castigo correspondente ao delito, Potifar o lançou na prisão. José agora estava na prisão. Gênesis capítulo de número 39 até 40, versículo 23 nos mostra isso, né? E a gente fica questionando por que Deus permitiu que José fosse encarcerado, né? 2 motivos a gente tem para isso. Primeiro, o pesar e a privação contribuíram para a formação de um caráter firme, paciente e maduro. E segundo, sua estada no cárcere e sua faculdade de interpretar sonhos o colocaria no devido tempo diante de Faraó.
O chefe da prisão notou a sua industriosidade, sua responsabilidade e o encarregou do cuidado de toda a prisão e dos presos. Dois presos tiveram sonhos, comunicaram esses sonhos a José e José interpretou os sonhos. Os sonhos deles cumpriram-se conforme a interpretação e José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, porém ele esqueceu-se de José. Em Gênesis 40, do 9 ao 14, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José, onde ele diz: em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceu em cachos. A taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Porém, a Bíblia diz que ele esqueceu-se de José. Naquele momento, né? Claro. Gênesis 40, 16 a 23, relata o outro sonho, que foi do chefe dos padeiros. José deu a seguinte interpretação. Quando ele contou o sonho, melhor dizendo, a José, que foi: eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. E aconteceu da mesma maneira que José interpretou, tanto com o chefe dos copeiros quanto o chefe dos padeiros. Bom, vamos aqui para a próxima página, onde fala sobre José chegando ao posto de primeiro-ministro. Gênesis 41. José estava com 30 anos de idade, já se passaram ali 13 anos de preparação. 2 anos depois de ter interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro, o Senhor deu a Faraó sonhos que ninguém pôde interpretá-los. Então o copeiro-chefe lembrou-se de José e Faraó mandou chamá-lo. José interpretou o sonho de Faraó, onde havia ali uma predição de 7 anos de boas colheitas, seguidos de 7 anos de fome. Ele aconselhou o Faraó a escolher uma pessoa capacitada, sábia, para poder coordenar todo aquele período de prosperidade, para ter grãos suficientes para passar os 7 anos de fome. De imediato, então, José foi nomeado por Faraó como primeiro-ministro do Egito. Ele tornou-se, então, a 2ª pessoa mais importante do Egito. Para que José tivesse uma posição social, Faraó deu-lhe um nome egípcio, Tsafenat-Panear, que significa sustentador da vida, e deu-lhe por esposa Asenate, que significa que pertence, filha do sacerdote de On, Heliópolis, centro do culto ao sol, que tinha grande importância política. José primeiro percorreu todo o Egito para inspecionar seus recursos e organizar o trabalho, depois cumpriu de maneira sistemática as instruções prudentes que Deus lhe havia dado. Os nomes que José deu aos seus filhos indicavam que Deus lhe havia mostrado o seu favor. Manassés, cujo nome em hebraico é Menaché, significa o que faz esquecer, demonstra que José havia vencido a amargura. E Efraim, lá no hebraico, significa fértil. Deus faz frutificar os que perdoam e esquecem. Então, os nomes dos filhos de José demonstram que José não guardava mágoa e que José havia perdoado e esquecido todas as dificuldades pelas quais os seus irmãos impuseram que ele passasse. Bom, vamos aqui para José põe seus irmãos à prova, Gênesis 42 até o 45,
nós temos aqui em 2 páginas um pequeno resumo desse relato. Ao ver os 10 homens hebreus chegarem ao Egito para comprar alimento, José os reconheceu, porém eles não. Queria prová-los para ver se estavam arrependidos do crime cometido havia mais de 20 anos. Os 3 dias na prisão fizeram os irmãos compreenderem o que havia feito com José. José mandou prender Simeão e não Rúben, o primogênito que se opusera a maltratar José havia 20 anos. Isso trouxe-lhes a sensação de que a justiça divina os alcançaria. A mudança de coração evidenciou-se quando se encontrou o copo de prata no saco de Benjamim. Todos os irmãos se ofereceram como escravos e se negaram a partir quando José exigiu de novo que somente Benjamim ficasse como escravo. José ficou convencido do arrependimento deles e por isso revelou-se a eles. Perdoou-lhes, disse-lhes que havia sido a mão de Deus que o enviara ao Egito. José mandou que trouxesse suas famílias e Jacó para o Egito, onde habitariam na melhor região daquele país. Faraó concedeu a Jacó e sua família a parte do Egito denominada Gósen. Gósen era a região nordeste do delta do Nilo, separada geograficamente do restante do Egito. Mas a 20 quilômetros da sede central de José, Tanis, era um lugar rico e ideal para que os israelitas levassem uma vida separada dos egípcios. Podiam ali viver juntos, multiplicar-se, conservar seus costumes e falar seu próprio idioma. Também seu trabalho como pastores ficava protegido da influência egípcia, pois eles menosprezavam os pastores. Muito tempo antes, Deus havia revelado que seu povo viveria em terra estranha, uma profecia dada por Deus a Abraão. José foi o instrumento escolhido para transferir os israelitas para o Egito. Jacó e sua família descem ao Egito. Daqui em diante, até o capítulo 49, Jacó, Israel, é a pessoa que mais se sobressai. A cena do reencontro de Israel e José é comovente. A seguir, José apresentou uma delegação de 5 de seus irmãos perante Faraó, embora esse houvesse convidado toda a família a vir para o Egito. José queria estar seguro de que não seria uma decisão passageira de Faraó. A forma pela qual José apresentou Israel a Faraó demonstra o profundo respeito que sentia por seu pai e que desejava expressar-lhe a honra mais assinalada. Apresentou-o ao rei do Egito como se apresentasse um monarca. O rústico e velho pastor demonstrou sua fé e dignidade nessa ocasião. Não se prostrou ante o grande potentado, cercado do esplendor da corte egípcia, mas invocou a bênção do Senhor sobre ele. Aqui nós temos Jacó vislumbrando o futuro dos seus descendentes. Embora Jacó, junto com sua família, desfrutasse do melhor do Egito, nunca perdeu a visão do futuro. Ele não se esqueceu das promessas da aliança de que Israel seria uma nação e herdaria a terra de Canaã. A confiança de Jacó e de José de que os hebreus voltariam à terra prometida se observa nas instruções sobre sua sepultura. Jacó ordenou a seus filhos que o sepultassem em Macpela, onde foram sepultados seus pais, avós e Leia, sua esposa. José pediu-lhes que levassem seus ossos para Canaã, porque Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, conforme Gênesis 50 e versículo de número 24. Na bênção comunicada aos seus filhos, Jacó adotou a Efraim e a Manassés como seus filhos. Jacó deu a Efraim, embora fosse mais novo do que Manassés, filho de José, a bênção da primogenitura. Rúben, o primogênito de Jacó, a perdeu por seu incesto. O direito de primogenitura ficou sobre José, Efraim, porém Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano, o Messias, Cristo. Ao abençoar seus filhos, que foram constituídos pais das tribos de Israel, Jacó profetizou as características das 12 tribos. Rúben, por seu impetuoso e instável, e por sua impureza moral, fez-se indigno da proeminência.
Essa tribo caracterizou-se pela indecisão na época de Débora e mais tarde foi eclipsada por Gade. De tempos em tempos foi devastada por Moabe. Simeão e Levi, por causa do ataque contra Siquém, ao vingarem sua violada irmã Diná, seriam dispersos entre as demais tribos de Israel. Simeão, no meio de Judá, foi absorvida principalmente por essa tribo. A dispersão de Levi converteu-se em bênção, pois essa tribo foi honrada com o sacerdócio. Judá recebeu a grande honra de ser o progenitor da dinastia real, a casa de Davi, o ascendente do Messias. O leão é o símbolo dessa tribo, por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Issacar é comparado a um jumento forte que não perdeu a sua força. Issacar estava disposto a ceder sua liberdade a fim de obter segurança econômica e uma vida sem riscos. Em vez de lutar contra os cananeus, submeteu-se a eles. Issacar é comparado a um jumento forte que não perdeu a sua força. Dan é comparado a uma serpente que ataca sem aviso. É uma referência à tomada de Laís, conforme está lá em Juízes 18, 7-9. Naftali seria como uma cerva solta, estabeleceu-se em território fértil e tranquilo. Benjamim, em Juízes 19-20, conduziu-se pela violência, tal como um lobo. Nesta página, nós temos aqui a relação das 12 tribos. Nós temos a relação das 12 tribos lá em Gênesis 45, que é diferente, da de Números 26, porque ali no lugar de José nós temos Manassés e Efraim, e a tribo de Levi, em Números 26, não recebeu terra, por isso ela não entra ali em Números 26 na distribuição de terra. Em Apocalipse 7, nós temos lá a citação de José, que no caso é Efraim, e Manassés. Bom, então aqui do lado direito, no azul escuro, nós temos aqui esse resumo. Em Gênesis 48 e 22, Jacó concede a José uma porção dupla de herança. Essa dupla porção de José foi dividida entre seus filhos, Manassés e Efraim, para preencher as vagas do próprio José e de Levi, que não recebeu porção de terra por ser a tribo sacerdotal. Em Apocalipse, José e Efraim são contados como uma só tribo, a tribo de José. Manassés é contado em separado. Dan é omitido porque os danitas tomaram uma área ao norte de Aser, separando-se de sua herança original, que era ao sul. Além disso, Dan foi a primeira tribo a ir para a idolatria. Levi aparece nesta relação, tendo em vista que depois da cruz, as funções levíticas são desnecessárias, por isso podem ser contados como herdeiros da terra. E agora nós temos a última página, onde vamos falar aqui em poucas palavras sobre as lições extraídas da vida de José. O livro de Gênesis termina com a seguinte frase: Baron Bemitzraim, ou seja, em um caixão no Egito. Para os hebreus que estavam no Egito, o caixão de José era um símbolo de esperança, pois ele disse: Estou à beira da morte, mas Deus os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu. Levem os meus ossos daqui. Algumas lições extraídas que Ross passa para a gente, extraídas da vida de José. A vida de José fala de pureza pessoal, fala de prosperidade financeira, que é possível para o fiel servo de Deus, a importância de cuidar dos pais e, por meio da cruz, obtém-se a coroa. A vida de José é uma prova da providência divina. Meus amados, eu sei que o vídeo ficou longo, cerca de 25 minutos, mas eu queria, nesta aula de número 10, encerrar o livro de Gênesis, para na próxima aula de número 11, nós começarmos o livro de Êxodo. Deus abençoe os irmãos e desculpe mais uma vez pelo longo vídeo de hoje. Deus abençoe.